Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Melissa, sou cristã, uma pensadora, sou neurodivergente também, eu tenho dupla condição, autista e superdotação. Eu sou cristã, uma pensadora, sou mãe também. Eu vou falar e esse áudio vai para a playlist sobrenatural, porque Deus me deu uma passagem no que eu estava orando hoje de manhã com a minha filha, que é o livro de Joel. Parece que é o livro inteiro, que é um livro bem pequeno. Não tem muito tempo, será que tem uns 2 anos isso? Em média de 2 a 3 anos, que eu tive um sonho, que eu até vou colocar aí para vocês, ainda vou editar o vídeo, né, em que eu me vi caída, deitada, não me vi caída, deitada, com muito sono, muito sonolenta e tentava despertar. Então, eu estava deitada e eu sentia muita sonolência. E tinha alguém do meu lado, né? Alguém que eu conheço ao meu lado e que provavelmente aconteceu alguma coisa. Nós estávamos dentro de casa, no que ouvimos, não sei se ouvimos, saímos em disparada e passamos bastante tempo desacordados. Eu passei desacordada, né? Quando eu comecei a voltar de um sono muito profundo, eu reparei que o céu estava acinzentado para escuro, então assim, mais cinza claro para baixo e conforme subia mais escuro, né? E eu tinha a impressão que aquela fumaça, que aquele ar estava assim no mundo inteiro e que aquilo causava sonolência. Ou então, eu não lembrava o que eu tinha visto, ou o que eu vi era tão aterrorizante que eu desmaiei. Eu entrei no sono profundo, né? E aí acordei, daí tinha casas assim, não extremamente destruídas, mas que os muros, as paredes caíram umas sobre as outras, né? Algumas pessoas ficaram presas dentro e outras casas não foram destruídas, não aconteceu nada. Mas aí o que mais me chocou foi o céu, né? Esse céu escuro, acinzentado, E aí, a pessoa que estava do meu lado, eu tentei acordar. Acorda, né? Fulano, acorda. A pessoa não acordava. Isso não quer dizer que a pessoa estava morta. Não parecia morta. Parecia que estava dormindo, porque eu também estava dormindo, né? Falei, no sono profundo. Por causa ou duas coisas, susto e a própria fumaça que fazia adormecer, isso fora de casa. Então assim, não é um incêndio, não é um fogo, não é uma coisa, é uma coisa maior, e o que eu sentia que era no nível global, entendeu? Agora eu não sei, tem gases que dá sono, né? Tem fumaça que às vezes as pessoas desmaiam. Tem pessoas que sobrevivem, né, à fumaça, a gases, tem outras que não. Enfim, isso aqui eu senti que era na minha cidade, mas eu sentia que era no mundo inteiro. E aí a palavra, hoje orando com a minha filha, Deus completou. Quer dizer, completou não, Ele deu a palavra, porque eu gravei uma mensagem de manhã hoje, agora que é a hora do almoço. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel.
Porque eu comecei a ler aqui no 2, no Joel 2, e eu comecei a ver esse negócio da fumaça. E eu senti que é essa, tá? Eu vou ler com vocês. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões. Acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Engraçado, ele fala que acordem, porque eu sentia que muitas pessoas estavam deitadas, caídas no chão, né, dormindo. E algumas iam acordando e as outras não, sabe? Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram meu país. Seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram, estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Os sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira. Pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam, não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Toquem as cornetas no Monte Sião, deem um grito de alarme no Monte de Deus. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Foi isso que eu vi. Foi essa parte que eu li de manhã. Isso aqui. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras, foi isso que eu vi. Essas nuvens negras, essa escuridão. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo, como se fossem fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem, essa parte é tão interessante, achei linda essa parte. Olha antes de chegarem como que era. A terra é como um paraíso. Não é agora. Antes de chegarem, não, eles já chegaram. Não, a terra não é um paraíso agora.
Quer dizer que esses gafanhotos, eles não vão chegar, eles já estão entre nós. E estão há muito tempo. Eles não vão chegar, porque a Terra não é um paraíso. Quando que a Terra é um paraíso? Lá antes do pecado, quando havia pureza. Então, esses gafanhotos, esse exército, ele já existe, eles já estão entre nós, eles já estão queimando, eles já estão destruindo. Eles fazem o que bem querem. E a sentença do Senhor virá. Assim que eu entendo, porque como? Dizer que a Terra é um paraíso agora? E só depois que vem essa nuvem negra? Não. Os gafanhotos já estão aí há muito tempo. E eles não são reconhecíveis. Eles são gafanhotos no nível espiritual. Só Deus sabe que eles são gafanhotos. Eles não são conhecidos como gafanhotos. Entende? Não são. Antes de chegarem à Terra é como um paraíso. Antes dos gafanhotos chegarem. Mas eles já estão aí há muito tempo. Mas depois de passarem, ela parece um deserto, sim. Então vai ficando, desertificação da África, pode se dizer, de outros lugares. Eles arrasam, né? Eles arrasam por tudo, eles vão arrasando. Portugal, eles vieram para cá, eles arrasaram com o Brasil, eles estupraram as índias, eles escravizaram os negros, eles fizeram pobreza aqui. Então, esses gafanhotos, eles já estão aí. Eles continuam existindo entre nós. E muitas vezes a gente chega a gostar muito deles. Não tenho medo das pessoas ruins, eu tenho medo das boas. Eu tenho medo das boas pessoas. Eu tenho pavor. Entendeu? Porque às vezes são esses gafanhotos. Porque eles não são conhecidos como gafanhotos. Eu não sei, claro que eu tô falando desse sonho e tem coisa que eu sonho que acontece, né? Mas eu não vou dizer que isso vai acontecer. Eu tô compartilhando, né? Porque eu acho importante. Porque isso geralmente quando eu compartilho uma coisa, porque o negócio ficou se repetindo, como se, né, me chamasse. Tá essa mensagem. Uma mensagem de alerta sobre os gafanhotos. Talvez essa mensagem é para os gafanhotos. Gafanhotos, Deus está vendo o que você está fazendo, entrando, arrasando, não sei, de alguma forma. Entendeu? E o dia do Senhor virá. Porque as mensagens, os alertas, nunca são para os inocentes. Sempre são para os gafanhotos. São eles que precisam de arrependimento. São os gafanhotos. Então, todo o alerta é para os gafanhotos. Porque Deus ama os gafanhotos. Deus ama os estrangeiros, Deus ama os descrentes, entendeu? Por que eu falei, né? Quando eu falei, isso estava agora na minha mente, eu não tenho medo dos maus, eu tenho medo dos bons. Esses eu tenho medo. Geralmente, minhas histórias vai aparecer muito isso. O medo que eu tenho dos bons. Porque é a figura daqueles que estão apedrejando aquela mulher. Eles são os bons, né? E ela é a má. Eu tenho medo dos bons. Esses são perigosos. Entendeu? Esses que se disfarçam
de ovelhas, são lobos. Esses gafanhotos que não se apresentam como gafanhotos, entendeu? E aí, eu li uma historinha hoje para vocês, me corta o coração, e Deus tem mostrado muito sobre os cavalos. Eu fiz uma mensagem e tudo começou naquilo, libertem os cavalos. Eu nem sabia para que isso, libertem os cavalos. E aí você vai, e Deus vai trazendo, sabe? Ele vai mostrando. E hoje Deus me falou, você não vai ser liberado enquanto você não cumprir sua tarefinha de casa. Toda a sua tarefa de casa você tem que cumprir. E depois, quando você começa a cumprir sua tarefa de casa, as coisas elas realmente pioram. Entendeu? E na minha vida foi exatamente assim. Enquanto eu estava longe da minha tarefa de casa, todas as coisas estavam indo bem, sabe? Em relação a dinheiro, família, amigos, tudo. Comecei a fazer minha tarefa de casa, as coisas só foram piorando. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Hoje eu li para vocês a historinha da égua com a potra, né? E quem são os bons ali? Aqueles que dizem, mas eu quero cuidar dessa égua, eu quero cuidar dessa potra, entendeu? Então, se esses falsos cuidados, quer ver, outro dia minha filha, ela pegou o cavalinho dela e colocou dentro de uma caixa. Falei, filha, o que você está fazendo? Eu achei muito estranho aquilo. E aí que já são humanidades, né? Já são, que eu chamo de consensos sórdidos. Não, mamãe, eu tenho que cuidar dele. Eu falei, filha, ele não estaria muito melhor fora dessa caixa? Não, eu tenho que cuidar dele. Então, assim, o ser humano, ele faz algumas coisas que dá para ele essa qualidade bom, né? Que eu vou cuidar de você. Entendeu? Você precisa disso, então eu preciso cuidar de você. É isso que ele faz com a potra, né? Então, todo o processo dele de bater em um cavalo e domar um cavalo é porque você precisa de mim. Você precisa disso, você precisa dessa disciplina. Você precisa desse cuidado. E tudo que ele vai fazendo nesse cavalo, sabe? Todas as partes cortantes que ele coloca na boca desse cavalo, os chicotes que ele chicoteia esse cavalo, a separação, né? Porque essa égua é uma égua que ela é separada da potra, né? Então, quando ele faz essa separação, por exemplo, lá a vaca com o seu bezerrinho separa, que eu quero o seu bem, entendeu? Ele sempre se apresenta, eu quero o seu bem, né? Então, esse tipo de que eu falei, né? Eu tenho medo dos bons, eu não tenho medo dos maus, porque o mal, ele se apresenta como mal. Eu falei para vocês que em 2018 eu vi o diabo. E eu fiquei impressionada como que ele é centrado, calmo. Ele não tem sentimento nenhum.
Ele é extremamente inteligente. Ele poderia ser um palestrante, ele poderia ser, entendeu? Uma pessoa, sei lá, um professor, alguém, sabe? Eu esperava ver uma fera, alguém se descabelando, alguém fora de si, com os olhos vermelhos, sabe, assim, sabe, enfurecido. Não, de jeito nenhum, não é assim. Ele é extremamente ponderado, nunca vi uma pessoa tão equilibrada como o diabo. Equilibradíssimo. Ele nunca ia precisar de terapia, nunca. Não tem depressão, não tem tristeza, nada fere o sentimento desse ser. Meu Deus, ele nunca se desequilibra, nunca, nunca. Nenhuma situação desequilibra ele. Jesus ficava desequilibrado diante de algumas situações, chorava, né? Esse é o Deus que tem sentimento. O diabo não tem sentimento nenhum. Ele é o pai dos psicopatas. Ele é o pai desses bons, entendeu? Que fazem esses processos, né? Por exemplo, de separar a potra da égua, a vaca, e não sente nada, sabe? Agora a vaca desequilibra. A vaca desequilibra, a égua desequilibrou, gritou. A potra, meu Deus, ela desequilibrou aquela potra. Agora o diabo, ele não desequilibra por nada. Não mexe um fio no cabelo dele. Nada. Ele não chora, ele não. Pensa. Ele poderia ser psicólogo, sabe? Com certeza. Ele ia fazer as pessoas ficarem. Eu acho que é ele que faz com que as pessoas fiquem equilibradas, sabe? Dá equilíbrio para as pessoas em situações que elas veem assim, erradas, e elas têm equilíbrio. Elas têm completo domínio sobre aquilo. Então isso aqui já está entre nós. Vêm saltando no alto da montanha, parecem cavalos, correm como cavalos de guerra, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo, são como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme, todos ficam pálidos de medo. Eu senti isso, que alguma coisa me deu medo e que eu dormi, entendeu? Eu adormeci. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Sempre avançando, eles são ordenados, olha aqui. Pensa que eles não têm ordem, eles que têm. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros. Olha como eles são ordenados, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente, não há armas que possam fazê-los parar, não. É como se isso, um processo que Deus falou, os processos humanos, eles servem aos próprios processos, né? Esses gafanhotos. Vem um gafanhoto e aí o outro come do que resta. O que é? Por exemplo, Portugal veio e arrasou com muitas coisas. O ser humano arrasou com várias espécies e ainda está arrasando, invadindo. Ele vai explorando, e antes ele invadia terras e acabava com as pessoas, né? Então, eles atacam a cidade, sobem pelas paredes e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Foi isso que eu vi. Tudo, não estava tudo escuro, tinha uma parte esbranquiçada assim, mas lá em cima estava preto, entendeu? Não dava para ver a lua e o sol, não. Como eu falei, era em degradê, assim, sabe? Tinha uma parte cinza, clara, quase branco, e aí ia pro cinza escuro, chumbo, preto, entendeu?
À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme, os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor, quem poderá suportá-lo? Mas aí ele começa a chamar o povo. O Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando. Agora aqui ele fala para o povo dele, agora eu estou dizendo, isso aqui não é. Isso aqui é para os gafanhotos. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Porque Deus vê o sofrimento dos puros, entendeu? Isso sobe. Então não é aquele que está sendo invadido, que está sendo roubado, que está sendo atacado, enfim, está acontecendo alguma coisa ali, e ele está preocupado que ele não sabe se defender. Não é isso que tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar é o gafanhoto. Quem tem que se preocupar ali é a égua, é a vaca, que está chorando ali, gritando, esperneando, que estão levando algo de mim, estão me roubando, Não. Porque todo o sofrimento uma hora acaba, nem que seja na morte, mas uma hora acaba. A injustiça acaba. Agora, quem Deus está de olho é nos gafanhotos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É isso, Ele é paciente, Ele é muito amoroso. Então, Ele está com paciência nesse caso, né? Está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar em relação à terra, aos gafanhotos. Agora, quem são esses gafanhotos? Não sei. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração. Deus, não castigues o teu povo. Não os humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem, onde está o Deus de vocês? Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite, assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto e os que vêm atrás cairão no Mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Engraçado, cheirar mal. Hoje Deus estava falando sobre isso. Cheira mal. O que o gafanhoto faz? Os gafanhotos fazem cheira mal, entendeu? O choro incomoda Deus dos inocentes, mas o que as pessoas fazem, esses gafanhotos fazem, cheira muito mal. E às vezes, eu não sei se isso se reúne em nuvem, até que Deus fala, porque Deus, ele vai tolerando, entendeu? Porque ele quer o quê? O arrependimento. Eu não vejo como que ele vai querer o arrependimento daquele que não tem culpa. Para mim, ele quer o arrependimento do gafanhoto. É óbvio. Entendeu? Ele quer salvar aqueles que não foram salvos. E principalmente os bons. Entende? Aquele tipo de bom que eu falei. É isso que ele está interessado. Que tem mais salvação para o mal, que se apresenta como mal. Agora o bom é difícil, né? A salvação dele. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Que esse ano, uma das minhas promessas, todo ano era só uma promessa, esse ano Deus me deu 3. Uma delas é Isaías 66, que fala justamente isso. Você vai sentir, ver os mortos. Quer ver? Vou ver se eu acho aqui.
Isaías 66, 24. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos, por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. E aí, a partir do 18. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite, assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga. Eu tinha lido essa parte, desculpa. Ele fala que vai enxotar, né? E aí ele fala que esses gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal, mas que ele vai fazer grandes coisas. Olha só. Então, as pessoas estão dizendo, né, como se uma grande parte da terra fosse morrer. E é isso que eu tenho sentido no meu coração quando eu vou escrever as casas vazias, sabe? E a vida valendo muito mais do que as coisas. Coisas aos montes, sabe? Para quem quiser, sobra de coisas e falta de pessoas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde. As árvores darão frutas e haverá muito figo, muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo que vocês perderam. Então, vocês terão... Eu não sinto, de fato, essa preocupação que as pessoas têm que vai faltar coisas, comida. Nenhum momento eu sinto isso, nem água, nem nada. O que eu sinto mesmo é a falta de poucas pessoas, entendeu? Pouquíssimas pessoas. Bem menos, assim, bem menos mesmo. E é o que ele fala, que não vai faltar comida, olha aqui. Né? Destruíram as colheitas, mas vocês terão comida, até não querer mais. Pelo contrário, então assim, a expectativa de passar fome não existe, mas que diminui mesmo esses gafanhotos, eles, enfim, essas perdas de pessoas acontece. O dia do Senhor. Depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, que é a escuridão. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Deus julgará as nações. Naquele tempo farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom, de toda a Filisteia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês. Pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e os venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles.
Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá, que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, Senhor, quem está falando. Anunciem isto às nações, preparem-se para uma guerra santa, chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transforme os seus arados em espadas, e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Essa é a escuridão que eu vi. Do monte Sião o Senhor fala alto, a sua voz parece o trovão. De Jerusalém ouve-se o estrondo da voz de Deus, os céus e a terra tremem. Mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras, haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados. Mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém, e eu, Senhor, morarei no Monte Sião. Olha que interessante, tem uma promessa aqui no final, um comentário dessa Bíblia. Ele promete castigar a culpa e defender a inocência, justamente, que eu coloquei, né, como exemplo. A égua e a potra, né, a vaca e o bezerro. Esse exército de gafanhotos são muitas coisas que o ser humano faz que são apregoadas como boas, mas não são boas. Como eu disse, tenho medo dos bons, não tenho medo dos maus. Que os maus, eles já se apresentam como maus, não é? Esse não é o problema da sociedade. Entendeu? O meu medo, de fato, isso sempre vai aparecer nas minhas histórias, são os bons. Meu medo, tenho medo dos bons, entendeu? Porque eles fazem processos, né? Quer ver? Hoje de manhã eu esqueci de falar um negócio para vocês, porque tem a égua e a potra. Essa parece que é uma história real, né, de uma mulher que ela resgata uma égua e uma potra. A égua bastante ferida, desnutrida, né? E ela começa a cuidar daquela égua, a égua sobrevive. Entra no estado de equilíbrio ali com a sua potra, mas surge uma sentença, né, que a potra pertence ao dono, a outro aras. E aí eles vêm, eles não querem a égua. A égua já não tem valor, já só vai esperar a morte aquela égua, porque uma égua já foi usada demais, aquela égua, né? Já sofreu demais. Então, assim, quem que vai querer aquela égua? Só vai ficar com aquela mulher mesmo que vai cuidar dela. Eles querem a potra, né? Que a potra que tem valor, que eles vão usar aquela potra. E aí, quando ela não quer entregar a potra, mas ela é obrigada. Só que quando eles vêm para levar a potra, ela ajuda. Então, ela abre o carro, ela leva a égua até lá para que a potra seja enganada e vá atrás e suba no carro, na caminhonete, né? Na parte traseira ali.
Então ela ajuda, depois ela puxa a égua, né? Ajuda a fechar o carro, enfim, ela ajuda. E aí eu tava falando com Deus, e eu já tinha falado, acho que no meu áudio aqui, se fosse eu, não ia ajudar. Por quê? O que eu vejo? A gente tem que separar os processos humanos do processo de Deus. E não é uma sentença que faça com que você, mesmo que, pior que tem, né? Ninguém é obrigado a fazer ou não fazer uma coisa, a não ser por ordem de uma lei. A não ser por força de lei. Mas eu digo, nem por força de lei. Porque existe uma coisa que é sentença divina. Sentença divina. Esse é o dia do Senhor, que é o que está falando. Gafanhotos, gafanhotos, chegará o seu dia. Entendeu? Nem por força de lei. Por quê? E aí eu falei com Deus, se fosse eu, você acha que eu ia estar lá empurrando a égua? Não ia estar empurrando a égua, não ia estar ajudando a potra, pelo contrário, ia dificultar ao máximo possível. Essa é a minha mente neurodivergente, tá? Era isso porque eu tenho mais medo do castigo divino do que do castigo humano, porque aqui eu sei que uma hora eu vou morrer. E aí eu vou me ver com o Senhor. Agora, eu posso sofrer aqui. Uma hora acaba. Agora lá, não acaba. Então, assim, quando esse dia, entendeu? De colher a sentença divina, você fala assim, não, mas eu cumpri sentenças humanas. Não me interessa. Entendeu? Não me interessa. Cumpriu sentenças humanas. Ok. Mas foi contra a decisão de Deus. Então, eu não ajudaria em nada. Pelo contrário, o que dependesse de mim, que fosse para dificultar, eu ia dificultar. Né? E aí, eu falando com Deus, Deus me mostrou. Você está certíssima. Por quê? Ele me mostrou Jesus com toda aquela galera reunida, que são os bons, olha os bons, eu tenho medo dos bons. Já preparando para pegar sua pedrinha na mão, pedrinha, pedra, pedrona, pedrona, pedra, pedrinha. E a mulher ali na frente, né? Como essa égua, né? E aí, o que acontece? Ninguém é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa, senão em virtude ou por força de lei. O que Jesus era obrigado a fazer? A cumprir aquela sentença. Ele era obrigado, em virtude de lei. Foi isso. Sabe o que eu mais acho top em todas as minhas conversas com Deus? Que ele fala. Você não vai achar, tudo que eu te falo, você não vai achar nenhum livro. Você não vai chegar a esse raciocínio dessa forma que a gente consegue chegar junto, eu e você, a não ser comigo. Qualquer outra pessoa, você não vai chegar às respostas que eu te dou. Então, eu vi isso, né? Então, Jesus, ele vai lá do lado, digamos, da égua, e diz, não, aqui não, Satanás, aqui não, homem bom, né? Aqui não, com a sua pedrinha, nem pedra, nem pedrona. O que depender de mim, vocês não tocam nelas. O que depender de mim, vocês não tocam e não mexem mais com elas. E foi isso que Deus me mostrou. Então, assim, as pessoas de fato que não são gafanhotos, não há nada
Não há nada que as faça fazer o que é, entendeu? Que Deus diz não faça. Não faça isso. Tá errado, não faça isso. Tá errado, não faça isso. Tá errado. Mas elas vão lá e elas fazem, porque elas querem cuidar, né? Que é uma grande desculpa. Não, nós estamos cuidando desses animais. Nós estamos cuidando desses, daqueles, por isso nós temos que fazer isso. Sabe, os fins justificam os meios, que eu acho que é uma frase de Maquiavel, né? Quem é Maquiavel? Que escreveu O Príncipe, né? Eu nunca li esse livro porque eu tenho medo desse livro, eu tenho medo de Maquiavel, porque para mim ele é representação do próprio diabo. Sei lá, eu acho que ele era inspirado pelo diabo, né? Então, assim, os fins justificam os meios. E Maquiavel, o nome dele, que vem dessa palavra. A palavra que a gente usa, maquiavélico, né? Aquele que muito planeja, sabe? Que muito faz pelas costas. Vem desse autor aí. Eu não lembro o primeiro nome dele, acho que é sobrenome Maquiavel. Ele, maquiavélico, os fins justificam os meios. Então são todos esses pessoas que são usadas, entendeu? Vidas que são usadas e que estão sofrendo e que o seu choro está subindo, sabe? Deus está me perturbando, sabe? Porque Deus se perturba. Deus chora. Então se Jesus ele vai lá, ele fala não, nem em virtude de lei, pode trazer código, tragam seus livros, tragam tudo, façam suas palestras, a mim não me interessa, eu não tenho pacto. Então, desculpa pelo corte, então assim, eu não tenho pacto com lei, entendeu? Ó, eu sei que Jesus ele é esperado como aquele que confirma o Velho Testamento, não é? Mas não é. E olha só o que Deus me falou outro dia. As pessoas dizem, ó, o Velho Testamento aponta para Jesus. Todo livro que eu pego é a mesma história. Eu falo, meu Deus. Tá, pode até ser. Tem, por exemplo, Isaías 53, né? Já decorei que é aquele. Eu sou difícil de decorar. Finalmente decorei. Mas o que Deus me disse outro dia é que Jesus aponta para o Velho Testamento. É muito mais certo de se dizer. Por quê? É muito mais certo. Porque quando a gente fala que o Velho Testamento aponta para o Novo, a gente está querendo dizer que tudo ali que está escrito está falando do Messias. Mas então por que os judeus não aceitam Jesus? Porque Jesus não se encaixa em muita coisa que está escrito lá no Velho. Então é mais fácil dizer que Jesus aponta para o Velho. Só que como que ele aponta? Não é na confirmação, ele aponta como crítica. Ele critica o Velho. Ele diz, se não nascer de novo, não poderá entrar no céu. Ele diz que o vinho novo não cabe em odres velhos. Ele fala sobre o velho homem, e o velho homem é do Velho Testamento. O vinho velho é o homem do Velho Testamento. São todos que vieram antes dele. Ele fala que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. O que ele fala? O que ele quer dizer? Vocês idolatram muito essas pessoas que morreram, esses patriarcas. Sabe? Ele fala, é Moisés que condena vocês, não sou eu. Então aqui, quando ele fala do... Ai, desculpa, me perdi aqui. Os gafanhotos. Ele quer salvar os gafanhotos. Entendeu? Ele não quer condenar gafanhoto nenhum. Ele quer salvar todos, até... Ele ama os gafanhotos. Entendeu? Qual é a pessoa que você mais odeia, mais detesta? Fala assim, nossa, essa pessoa...
Ele ama essa pessoa. Aliás, ele me fez fazer um movimento nos últimos anos de reconhecer qualidades dos meus inimigos, qualidades em pessoas que eu, sabe, não me dava bem. E realmente. E a gente pode ver qualidades nos inimigos que às vezes os nossos não têm. Entendeu? E, enfim, nós somos um misto, né? Mas Deus é bom, é isso que está vindo no meu coração. Deus é bom, Deus ama, Deus espera. Só que é como se o processo, eu já falei, né? Não adianta. Talvez não vai adiantar também, às vezes eu penso parar com esse canal. Olha, mas os livros, enfim, às vezes eu acho que é tudo tão desnecessário, porque esse exército, ó que ele fala, ninguém pode deter ele. Ele corre rápido, ele é muito rápido, ele é muito ordenado. Ele vai, ele invade, ele toma. E os gafanhotos, eles estão bem ocupados, então eles têm muitas vitórias, entendeu? Mas enfim, Deus falou que eu tenho que fazer minha tarefa, né? Se eu não fizer a tarefa de casa, ele não me libera. Então, eu vou tentar fazer sempre minha tarefinha de casa, né? E para alertar os bons sobre isso, os bons gafanhotos sobre isso. Os bons gafanhotos precisam ser alertados, né? E a gente não pode se unir a nada, nem em virtude de lei, né? Por exemplo, as coisas, elas momentaneamente, elas não parecem más, mas você começa a investigar, você começa a ver crueldades. A gente tem um movimento, quer ver? Quando Deus tinha me falado para eu parar de comer carne, eu não quis. Eu li uma matéria de um rapaz que falava sobre o que era carne. Eu não quis investigar o que era carne, porque eu não queria que o meu mundo mágico fosse destruído. Por quê? Eu gostava daquele produto. Eu sei que é assim, por exemplo, um homem que gosta de uma prostituta. Ele gosta de ir lá. Ele não quer que o mundo mágico dele, não tem nenhum problema com isso. Alguém vai falar para ele que aquilo é ruim? Era assim eu com a carne. Entendeu? Cada um tem o seu. Então, eu não queria que o meu mundo, tão lindo. Não, a carne é lá no supermercado, não tem ninguém sofrendo. Mesma coisa, a prostituta, não tem ninguém sofrendo. Ou, enfim, algumas coisas, por exemplo, teste em animais. Eu lembro que a primeira vez que um rapaz me falou, você usa esse produto, mas você sabia que eles fazem testes em animais? E aí eu fiquei com raiva, porque ele estava destruindo meu mundo cor-de-rosa. Porque eu gostava tanto de usar aquilo, como que ele vem falar que a pessoa que está fazendo, que eles estão fazendo alguma coisa por trás ali que está gerando sofrimento? Isso destrói o coração da gente e liga com... e faz a gente parecer um grande egoísta, uma pessoa ruim, sabe? E a gente não quer se sentir uma pessoa ruim. E aí, quando eu fui para parar de tomar o leite, também a mesma coisa. Eu não queria ver como que as vacas sofriam sendo separadas dos filhotes, né? Que elas sofriam ali, aprisionadas. Os cavalos também não queria saber como eles... Eu só não queria saber, não queria que me contasse, não queria que chegasse até mim, mas o cheiro chega. E é o que Deus falou assim, olha, só o cheiro já te faz sentir mal, né? Imagina se você soubesse tudo, a verdade. Você não suportaria. Você morreria antes. Muito antes você morreria. Se você soubesse. Porque só o cheiro já te faz assim.
Imagina eu que vejo tudo. Porque o diabo mesmo, ele não se demove de nada. Para ele tá tudo bem, tá tudo equilibrado, não há problema nenhum nos processos humanos. Entendeu? Ninguém tá sofrendo. Não, isso aí ninguém tá sofrendo, não. Entendeu? E então é isso. Então Deus ama todos. E Deus quer arrependimento dos bons gafanhotos. Tchau, Deus abençoe vocês.